Meus amigos, um grande abraço para vocês de todo este maravilhoso território da Venezuela do Sul. Um forte abraço. As meninas, todas as meninas de todas as idades que desejarem um beijo, peçam que eu enviarei. Enviarei, eu direi por aqui mesmo. Agora há pouco um sujeito disse: cara, não dá para ver seus vídeos, porque você não tem noção nenhuma de jornalismo, graças a Deus. Já pensou se eu tivesse noção de jornalismo? Seria agora uma Mortadela Lima, graças a Deus. Aí ele disse: e você se acha engraçado? Aí não, eu não me acho engraçado. Vamos lá, gente. Há uma matéria no Metrópole dando conta dos juízes venezuelanos, ministros tipo o Dr. Moraes, venezuelanos que já foram sancionados com a Lei Magnitsky. Pois é, vocês estão vendo que a coisa vem numa gradação. Então, é interessante porque se nós olharmos para o passado desses juízes venezuelanos que sofreram as sanções da Magnitsky, nós poderemos daqui a pouco estar dando uma olhada no futuro recente, quem sabe, do Dr. Alei e alguns de seus colegas. Vamos lá, vamos entender isso. Olha aqui essa matéria do portal Metrópolis. Caso Moraes, : juízes da Venezuela já foram alvos de sanções pelos Estados Unidos. Vamos lá? Assim como vem sendo discutido em relação ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, juízes da Venezuela já foram alvos de sanções pelo governo dos Estados Unidos. Nesses casos, as medidas partiram tanto de presidentes republicanos como Donald Trump, quanto de democratas como Joe Biden. As ameaças de sanção contra Moraes ganharam força depois da posse de Donald Trump em janeiro deste ano. O ministro vem sendo acusado por grupos de direita brasileiros de perseguir opositores, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro tem articulado junto ao governo dos Estados Unidos pedidos de retaliação contra Moraes. E no dia 21 de maio, o próprio governo Trump confirmou que o ministro pode ser investigado sob a Lei Magnitsky, que permite a aplicação de penalidades econômicas contra violações de direitos humanos. Em um caso semelhante, em 2024, o governo dos Estados Unidos anunciou sanções contra 6 juízes da Venezuela, depois de uma eleição presidencial vencida por Nicolás Maduro. Em um caso semelhante, e depois de uma eleição presidencial certamente limpa, vencida por Nicolás Maduro, os Estados Unidos aplicaram a leis semelhantes sobre 5 juízes venezuelanos. Segundo o Tesouro norte-americano, os magistrados teriam obstruído o processo eleitoral. As sanções bloquearam bens, limitaram transações e acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Outra rodada de retaliações aconteceu em 2017, ainda no governo Trump, contra 8 membros da Corte Suprema venezuelana, sob a acusação de usurpar a autoridade da Assembleia Nacional do país. A Magnitsky foi aplicada contra 8 membros da Suprema Corte venezuelana. Ela vai repetir aqui, sobre a acusação de usurpar... Olha aqui. 8 membros da Corte Suprema venezuelana, sob a acusação de usurpar a autoridade da Assembleia Nacional do país. Porque toda a Suprema Corte venezuelana bolivariana foi aparelhada. O regime chavista madurenho colocou lá amigos, faz tudo disfarçados de ministros. E eles começaram a usurpar a Assembleia Nacional, ou seja, eu nunca vi isso em lugar nenhum. O STF deles começou também a querer chupar, como eu falo, usurpar os poderes, tomar para si os poderes do Congresso Nacional venezuelano. É claro que isso não vai acontecer e nunca aconteceu em outra parte nenhuma, senão apenas na Venezuela. Esses 8 foram brindados e presenteados com as sanções da Lei Magnitsky. Bom,
À medida em que as sanções se aproximam, porque todos sentem que o bafo do general Magnitsky e da cavalaria já está bem próximo, à medida que isso se aproxima, o STF se ressente porque o governo Lula e a diplomacia brasileira não está indo de maneira assim forte para cima do governo Trump. Aí Lula fica falando aquelas bravatas. E numa dessas, no último evento do PSB em que ele foi lá, talvez acompanhado do Moacir, ele disse uma sequência de bravatas. A mais grave, acusou os Estados Unidos de coisas seríssimas que eu não posso nem falar nessa plataforma. Coloquem aí, falas de Lula e vejam por sua conta. Fala de Lula no evento do PSB de bola, ok? Agora, há 3 dias aí no máximo. Bom, depois dessas falas tão graves, talvez por mera coincidência, os Estados Unidos fizeram isso daqui, olha, que vai prejudicar inclusive a economia brasileira. Olha que interessante. Estados Unidos dobram tarifa sobre aço para 50%. As tarifas sobre aço eram de 25%, agora foram dobradas. O Brasil será afetado. O Brasil é o segundo maior fornecedor, vende aço para o mercado americano. O governo de Trump diz que alta é necessária para a saúde das indústrias norte-americanas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira, dia 3, decreto que dobra as tarifas de importação sobre aço e alumínio, elevando-as de 25% para 50%. A medida entra em vigor a 1h01 de Brasília de quarta-feira, daqui a pouquinho. E afetará as exportações brasileiras, segundo maior fornecedor. Afetará as exportações brasileiras, que é o segundo maior fornecedor de aço ao mercado americano. Segundo o texto, a decisão foi tomada após análises que indicaram que as tarifas anteriores de 25%, metade das que agora serão aplicadas, não foram suficientes para conter a entrada de produtos estrangeiros a preços baixos, o que compromete a competitividade das siderúrgicas e metalúrgicas dos Estados Unidos. O governo americano afirma que a escalada das tarifas é necessária para garantir a saúde dessas empresas e atender às necessidades de defesa nacional. O aumento inicial para 25% foi anunciado em fevereiro, era menos, agora chegou a 50%. A medida vale para todos os países exportadores desses metais, para os Estados Unidos, com exceção do Reino Unido, sobre o qual, aliás, veja, essa medida vale para todos aqueles que exportam alumínio e aço para os Estados Unidos, menos para o Reino Unido, sobre o qual se mantém a tarifa de 25% devido ao acordo bilateral entre Inglaterra e Estados Unidos firmado em maio. Como o Brasil não tem essa capacidade de articulação com os Estados Unidos, talvez se Bolsonaro estivesse no poder, como ocorreu no primeiro mandato dos dois, pressupondo-se que Bolsonaro terá um segundo mandato igual a Trump, teria tido uma conversa, não é? Não dá para resolver tomando uma cervejinha, não é, Luli? O Brasil, portanto, está sujeito à nova tarifa de 50%, o que pode impactar as exportações brasileiras, especialmente de aço semi-acabado, um dos principais produtos enviados daqui para os Estados Unidos. São materiais intermediários da siderurgia que precisam ser processados para se tornarem produtos finais. Eles são utilizados como matéria-prima para a fabricação de itens como chapas, perfis, tubos e outros produtos. Procurados, o governo brasileiro e o Instituto Aço Brasil, que representa a siderurgia brasileira, ainda não se manifestaram sobre a decisão. Eu não sei se vocês entenderam. Vamos ver uma opinião aqui de Barral Parente Pinheiros Advogados. Aspas, tarifa de 50% é praticamente proibitiva. Eu ia dizer isso, também acho. Que vai ter que ser repassada para o preço. A grande questão é que os Estados Unidos não são autossuficientes em aço. Eles vão ter que continuar importando, inclusive alguns tipos de aço que não são fabricados lá, disse Velber Barral, ex-secretário do Comércio Exterior e sócio do
Escritório Barral Parente Pinheiro Advogados, não sei de onde, que isso aqui acho que é de São Paulo, né? Essa elevação lateral, além de desobedecer às regras internacionais, vai ter um impacto negativo e provavelmente vai receber muita pressão da indústria americana. Vamos ver. Esse governo Trump não é parecido com nada. Já surpreendeu? Desculpem, está surpreendendo e ainda continua a surpreender muitos os analistas cartesianos e ortodoxos. Ortodoxos no sentido técnico aqui da coisa, no sentido técnico econômico da coisa. Bom, de uma coisa ele tem razão. Uma tarifa de 50% na importação de aço e alumínio brasileiro para os Estados Unidos é praticamente inviabilizar a continuidade, pelo menos como ela é hoje, dessa importação. É gravíssimo porque não só pelo tamanho da tarifa, mas pelo volume de exportações. A reportagem começa dizendo que o Brasil é o segundo maior exportador, ou seja, vendedor de aço e alumínio para os Estados Unidos. Então gente, tem que ter boas relações. Não adianta, mas sou amigo da China, a China vai dominar o mundo. Não adianta. Você tem que ser amigo também, aliás, principalmente dos Estados Unidos. Principalmente dos Estados Unidos. Ainda hoje é a maior economia do mundo, é o país mais poderoso belicamente do mundo, é a maior democracia do mundo. Não dá, ô Lula, não dá para dar um cavalo de pau num transatlântico do tamanho do Brasil, querendo molhar de lama um transatlântico 50 vezes maior como são os Estados Unidos. Não dá. Dessas opções do governo Lula e do regime Lula-toguista virão consequências como essas, Lei Magnitsky e tudo mais, não é isto? Pois é, que bacana, não é isso? Começamos dizendo que nesse vídeo, matéria trazida do Metrópole, dizendo, olha, Magnitsky está vindo para cima do Xandão. E talvez os 8 ministros da Suprema Corte venezuelana que foram punidos pelos Estados Unidos sejam um espelho daquilo que pode acontecer em certa semelhança para o Dr. Moraes. Vamos aguardar, algo está indo para cima deles aí. Pessoal, inscreva-se. Se você já é inscrito, nesse momento, olha aí se você continua inscrito. Se não, reinscreva-se. Estão tirando as inscrições de vocês. Além disso, não espere a notificação dos vídeos. A plataforma não está querendo ou não está podendo, se vocês me entendem, né? Vocês me entendem? Notificar vocês dos novos vídeos. Então entre aqui por sua conta e risco espontaneamente várias vezes ao dia. Tome café assistindo um vídeo do canal, almoce assistindo outro vídeo, no café da tarde, no jantar, vejam outros vídeos do canal. Entrem várias vezes no canal. Bom, peço que você se torne membro do canal. Entre aí na aba chamada Seja Membro. Torne-se membro do canal. Por fim, aqueles que estão interessados nessa belíssima camiseta de protesto, que significa o seguinte, aqueles que querem nos transformar numa Venezuela do Sul, não passarão. Entre aqui embaixo, no primeiro comentário fixado há um link, você clica e fácil e seguramente você vai à loja deste parceiro do canal e vai poder escolher a linda camiseta, nos tamanhos, nos modelos adequados para a sua preferência e também até na cor preta, que volta e meia vocês me veem vestido aqui, uma linda camiseta preta também. Um abraço.